Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui iremos trabalhar a quinta propriedade dos limites, o limite do quociente, beleza? Então pessoal, vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Então, o limite do quociente de duas funções, certo? A definição formal é da seguinte forma: limite de f de x, não é isso? Dividido por g de x. Esse limite vai ser igual, isso quando x ele tende a um valor a. Esse limite vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a um valor a, que divide o limite de g de x quando x também tende ao valor a. Então, aqui podemos tomar as seguintes conclusões. Olha só. O limite do quociente de duas funções, pessoal, da função f de x e da função g de x, ele é o quociente dos limites dessas duas funções, beleza? Então, o limite de f de x quando x tende a dividido pelo limite de g de x quando x também tende a. Aqui, a gente calcula o limite, certo? Da divisão dessas duas funções. O limite de f de x sobre g de x, o limite da divisão das duas funções, certo? Quando x tende a um valor a. Isso é a mesma coisa que calcular o limite de f de x quando x tende a, calcula esse limite, coloca um valor, por exemplo, encontra um valor b, calcula o limite de g de x quando x tende a, encontra um valor c, beleza? Tem uma restrição aqui nesse limite, nessa propriedade. Por quê? Porque o nosso denominador aqui, pessoal, o limite de g de x quando x tende a, esse limite, ele não pode ser igual a zero. Em matemática, não existe divisão por zero. Uma divisão de a sobre b, a gente tem que b tem que ser diferente de zero. Beleza, b tem que ser diferente de zero. B não pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero em matemática. Vamos resolver alguns exemplos. Olha só, no exemplo 1, pede para a gente calcular o limite de x mais 2 dividido por x mais 1 quando x tende a 2, certo? Então vamos lá, vamos seguir a nossa definição. Ficará o limite de x mais 2 quando x tende a 2, beleza? Dividido pelo limite de x mais 1 quando x também tende a 2. A definição diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas duas funções. Então vamos lá. Aqui podemos já aplicar o limite. No numerador, vamos aplicar o limite. O limite de x mais 2 quando x tende a 2, vamos aplicar. Onde tem x, substituo por 2, né? Então fica 2 mais 2. Dividido, né? No denominador, vamos fazer a mesma forma. Por 2 mais 1, certo? Então, 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. Beleza? 4 terços o valor do nosso limite. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Olha só. No exemplo 2, pede para a gente calcular o limite de x ao quadrado menos 2x mais 5. Isso quando x ele tende a 1, certo, pessoal? Olha só. Eu esqueci de colocar nesse primeiro exemplo, pessoal, que eu fiz o cálculo do limite direto, não é isso? Quando eu cheguei aqui, ó, no limite, no quociente dos limites, quando eu apliquei o limite, não é isso? Eu apliquei de forma direta. Mas eu também poderia aplicar a nossa segunda propriedade, o limite da soma de duas funções, não é isso? Poderia fazer o limite de x quando x tende a 2, mais o limite de 2 quando x tende a 2. Observe que o resultado não iria alterar. Olha só, ficaria dessa forma. O limite de x quando x tende a 2, mais o limite de 2 quando x tende a 2, certo? Então o limite de x quando x tende a 2 é igual a 2. E o limite de 2 quando x tende a 2, o limite da minha constante, né? Isso é a primeira propriedade, é igual a 2. Então 2 mais 2. Beleza? Observe que o meu numerador também seria igual a 4. O denominador da mesma forma. Se eu fizesse o mesmo procedimento, eu encontraria o 3 aqui. Observe que 4 terços é o valor do resultado, que é igual a esse valor aqui, beleza? Então fiz de forma direta, que diminui nossos cálculos e não influenciará no resultado, certo? Vamos fazer exemplo justamente dessa maneira aqui, pessoal. Que no exemplo eu não fiz de forma direta, mas eu vou fazer dessa maneira aqui, beleza? Vamos obedecer todas as propriedades. Então vamos lá. O limite de x ao quadrado menos 2x mais 5, quando x tende a 1, a gente vai aplicar a segunda propriedade. Aqui a gente tem o limite da subtração e o limite da soma. Não é isso? Vamos lá. Vamos quebrar esse limite em 3 limites. Ficará o limite de x ao quadrado quando x tende a 1 menos o limite de 2x quando x tende a 1 mais o limite, que é o menos, pessoal, mas o limite de 5 quando x também tende a 1. Vamos resolver. Olha só. Nesse limite aqui tem, né, uma potência. Então vamos fazer o limite da potência, que é uma propriedade que a gente verá mais na frente. Então, o limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, a gente já viu isso em casos anteriores. Ficará
o limite de x, quando x tende a 1, essa potência servirá para todo o meu limite, certo? Pronto. Menos, olha só, temos aqui, pessoal, o limite de uma constante que multiplica uma função. Vamos obedecer à propriedade, se não me engano, a terceira propriedade, beleza? Então, ficará 2 que multiplica, né? Esse 2 irá sair e multiplicará toda a minha função, todo o limite da minha função. 2 vezes o limite de x quando x tende a 1, mais o limite da minha constante, pessoal. O limite de uma constante é a primeira propriedade, a gente sabe que é a própria constante. Então, o limite de 5 quando x tende a 1 é igual a 5, certo? Vamos lá. Olha só, vamos aqui aplicar o nosso limite. O limite de x quando x tende a 1 é igual a 1. 1 ao quadrado, não é isso? Tem um expoente aqui. Menos, olha só, limite de x quando x tende a 1 é igual a 1. Então fica 2 que multiplica 1 mais 5. Vamos lá. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 é 2. Mais 5. Olha só. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 mais 5, 4 positivo. Beleza, pessoal? O valor do nosso limite. Pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E cenas para os próximos capítulos.